Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Estudando em casa, no trabalho, no descanso, no intervalo, né, do almoço. Vejam vocês, meus queridos, no nosso encontro de hoje, nós vamos começar a estudar o habeas corpus. Vamos ver duas partes hoje sobre esse remédio constitucional. E aí, na aula seguinte, nós vamos dar continuidade, né? Então, serão 3 blocos de habeas corpus, né. Embora, meus queridos, nós estejamos tratando sobre o habeas corpus no processo penal, porque afinal de contas, a regulamentação legal do habeas corpus, ela é trazida no Código de Processo Penal. Veja vocês que ele, na verdade, é entendido como se fosse um remédio constitucional, uma ação constitucional. Habeas corpus, ele não cuida de um recurso, tá, lá do rol que é estabelecido no Código de Processo Penal. O habeas corpus nada mais é do que uma ação constitucional, muito embora a regulamentação dele venha no Código de Processo Penal. Então, a origem do habeas corpus está lá no artigo 5º e o habeas corpus se presta, né, para que se tutele direito líquido e certo de locomover. Seja, meus queridos, direito de locomoção próprio, seja direito de locomoção alheio. Então, a gente vai aprender na aula hoje que nós podemos, por exemplo, impetrar um habeas corpus por interesse alheio, tutelando o direito de locomoção alheio. É perfeitamente viável em se tratando dessa ação constitucional. Então, veja, direito de locomoção próprio ou alheio, né, associados a quê? A ilegalidade ou abuso de poder, garantindo-se assim a nossa prerrogativa de ir, vir ou ficar. Veja, nós vamos ver que contra a ilegalidade ou abuso de poder, temos algumas partes especiais. Então, por exemplo, a gente vai aprender que não é só agente público que pratica ato capaz de cercear a liberdade de locomoção de alguém. Esse ato, ele pode ser oriundo de um abuso de poder, esse sim vinculado apenas a autoridades públicas, ou também simplesmente um ato eivado de ilegalidade. A gente vai aprender que nós podemos ter um particular praticando o ato eivado de ilegalidade, e esse particular vai poder figurar como, né, coator no bojo da ação de mandado de segurança. Então, veja, como ela tem uma natureza de ação, nós não podemos dizer que o habeas corpus é um recurso. Nós não dizemos assim, fulano interpôs um recurso de HC, ou fulano interpôs HC. Nós dizemos fulano impetrou o HC, porque veja, não se cuida de recurso, tá? Se cuida de uma ação autônoma. Então veja, é uma ferramenta constitucionalmente assegurada que almeja a tutela do direito líquido e certo de locomoção, próprio ou alheio, contra a ilegalidade ou abuso de poder, garantindo assim a nossa prerrogativa de ir, vir e ficar. Veja, a nossa disposição da lei infraconstitucional vinculada ao artigo 5º é justamente o artigo 647 do Código de Processo Penal. Então, veja, dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e de vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, veja, afora as hipóteses em que, né, a segregação dessa liberdade de locomoção, ela é oriunda de uma sanção, vai haver a possibilidade de impetração do habeas corpus. Veja que aqui no dispositivo legal, e você vai ter que levar esse dispositivo devidamente memorizado para a sua prova, é que, na verdade, você tem quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer. Então, a gente vai ver na aula de hoje que muitas vezes
Você ainda não teve a sua liberdade de ir e vir segregada, mas você está na iminência. Existe uma ameaça, tá? Que em algum momento vai atingir essa liberdade. Nessa possibilidade também, você poderá se utilizar do habeas corpus, ok? Portanto, meus queridos, né, as hipóteses, os requisitos para que se tenha uma segura impetração do HC são violência física ou material, que na sua prova pode vir sendo tratada como vis corporalis, ok? É chato, latim, muito chato, mas às vezes cai em prova, né? Ou coação, ameaça, medo ou intimidação, também denominada vis compulsiva. Não são requisitos cumulativos, ok? Ou violência física, ou coação, e, aqui sim, cumulativo, ilegalidade ou abuso de poder. Então, veja, ou coação física, ou violência física ou coação compulsiva, na vis compulsiva, e legalidade ou abuso de poder. Então, veja, se é a violência, que é uma espécie de coação física, material, veja, ela tem que vir associada ou da ilegalidade ou do abuso de poder. Se ela é uma ameaça, medo ou intimidação, ela deve vir acompanhada da ilegalidade ou do abuso de poder. Veja que um desses dois devem se cumular. Tá? No entanto, veja, na ilegalidade ou abuso de poder não é necessária a acumulação e na vis corporalis e vis compulsiva ainda também não é obrigatória a acumulação, ok? Veja, por tudo isto que nós estamos estudando até aqui, nós podemos concluir, portanto, que o HC nada mais é do que uma ação autônoma de impugnação, que estabelece, meus queridos, uma nova relação processual e pode ser utilizada tanto na fase de investigação, então, por exemplo, durante o inquérito policial e até mesmo durante a execução penal. Ou seja, a pessoa já possui uma sentença penal condenatória prolatada em seu desfavor e ainda assim será cabível a impetração do HC. Depois, ao longo da aula, a gente vai aprender quando é que isso pode acontecer. E, igualmente, também, nós podemos ter a impetração do HC, né, mesmo após ter sido encerrado o processo ou IP. Então, a gente tem já, podemos ter a possibilidade de HC na investigação, no processo e na execução da pena, ok? Ao longo das nossas aulas, né, de hoje, especialmente, nós vamos ver quando é que essas hipóteses, elas poderão acontecer. Mas você, para gabaritar HC, o que você vai ter que memorizar? Artigo 647. Obrigatoriamente, esse artigo, acaso, né, a sua prova cobre HC, esse artigo ele vai ser cobrado. E lembrem-se, a palavra é sempre, sua palavra-chave, dar-se-á habeas corpus, sempre, e também, né, alguém sofre ou se acha na iminência de sofrer, tá? Então, essas são as palavras-chave que você vai grifar aí no seu vade-mecum, ok? Agora veja, quem que pode impetrar HC? Então, nós temos a legitimidade ativa, que é a pessoa quem vai impetrar. Veja, como nós vimos nos slides anteriores, não é necessário que seja em seu nome a impetração do HC. Você pode impetrar HC para tutelar direito de locomoção de terceira pessoa, ok? Então, veja, de uma maneira geral, é albergada a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode impetrar o HC. Só não se admite no Brasil o HC apócrifo. O que é um HC apócrifo? Um HC sem assinatura. Um HC sem identificação daquele que subscreve, ok? Então, veja, embora qualquer pessoa possa impetrar HC,
Se essa pessoa não assinar o HC, se ela não subscrever o HC, esse HC não vai ser conhecido, ok? Então, muita atenção para esse detalhe, pelo amor de Deus, tá? Qualquer pessoa pode impetrar, desde que o impetrante subscreva, assine, se identifique na impetração. Então, veja, inclusive, que com relação ao HC, nada impede que o menor, o inimputável por doença mental, a pessoa jurídica e o analfabeto impetrem HC. Então, todas essas pessoas, inimputável por doença mental, pessoa jurídica e analfabeto, podem sim impetrar HC, desde que haja a subscrição, a identificação daquele que impetra o remédio constitucional. Veja, não há qualquer previsão constitucional ou legal quanto à legitimidade ativa para impetração de tal remédio constitucional. Como assim? Nós não temos disposição legal expressa dizendo quem é que pode, ok? Por conta disso, qualquer pessoa pode impetrar. Claro, desde que, repetindo, haja a assinatura, a identificação do impetrante. Portanto, a pessoa que impetra o HC, ela é denominada de impetrante. E também, além de ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa nacional ou estrangeira. Não tem problema que a pessoa seja estrangeira. Veja, qualquer pessoa pode impetrar o HC, seja ela nacional ou estrangeira, com residência ou em trânsito no país, independentemente de sua capacidade civil ou mental, claro. A gente acabou de ver isso no slide anterior. Em benefício próprio ou de terceiro. Inclusive, também, o próprio Ministério Público pode impetrar o HC. Claro, o promotor de justiça, embora no uso das suas atribuições, né, trabalhe ali com o exercício da pretensão punitiva do Estado, do direito de punir, né, ele também é fiscal da ordem jurídica justa. Então, se ele constata, né, a ilegalidade ou abuso de poder na liberdade de um ato que violou a liberdade de locomoção de uma pessoa, ele mesmo pode, na condição de fiscal da ordem jurídica justa, se utilizar do HC, ok? Agora, veja, com relação à legitimidade passiva, ou seja, aquele que pode figurar no polo passivo do HC, nós temos alguns detalhes. Então, olha lá. É o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder que compromete a liberdade de locomoção. Ok, a gente já falou sobre isso. Normalmente é um funcionário público, mas nada impede que o HC seja impetrado em face de particular. Exemplo muito comum, meus queridos, caso de negativa de atendimento nos hospitais. Então, olha lá. Normalmente é um funcionário público, mas nada impede que o HC seja impetrado por ato de particular, notadamente relações médicas hospitalares. Então, veja, se o hospital, né, a pessoa está lá já, ela já está pronta para receber alta, e o hospital não dá alta para ela até que ela pague o custo do hospital, veja, houve um ato ilegal praticado pelo hospital. Por quê? Porque a pessoa ela está impedida de se locomover para fora do hospital. Veja, quando a prática do ato que vai limitar a liberdade de locomoção da pessoa, se essa pessoa se a autoridade, aliás, se aquele que pratica esse ato, ele é um particular, nós vamos chamá-lo de coator, que é o nosso exemplo do hospital, que a gente acabou de estudar. Agora, veja, se esse ato que foi capaz de limitar a liberdade de locomoção, ele é oriundo de autoridade pública, por isso autoridade, aí nós vamos denominá-la de autoridade
coatora, ok? Então, portanto, quando vocês estudarem e virem as palavras-chave abuso de poder, só quem pode é autoridade pública, só. E aí ela vai ser denominada de autoridade coatora. Agora, ilegalidade pode ser praticada tanto pela autoridade pública quanto pelo particular. Quando é particular, aí nós vamos chamar de coator e não de autoridade coautora. Ok? Então, muita atenção. Então, portanto, nós temos a legitimidade ativa, o impetrante, a legitimidade passiva, o impetrado, e temos o paciente. Quem é o paciente? O paciente, meus queridos, ele é o beneficiário da ordem. Muitas vezes, o paciente se confunde com o impetrante, quando é a própria pessoa quem vai subscrever ali o pedido. Muitas vezes, não é a própria pessoa que está com a liberdade de locomoção segregada. Lembra quando é impetrado um HC em nome de terceiro? Então, olha lá, cabe HC em favor de pessoa jurídica? Não. Em favor de animal? Não. Qual é essa controvérsia, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês? Veja, portanto, muitas vezes o paciente também é legitimado ativo. A mesma pessoa que vai ser beneficiada é aquela que pediu a concessão, né, da ordem para liberação, né, dessa violação. Ou, muitas vezes, quando nós temos ali um terceiro mais o paciente. Então, o terceiro, ele vai se comportar como impetrante. Tá? Primeiro detalhe com relação à legitimidade. Então, ora, o paciente também pode ser o legitimado ativo, ora, o paciente não é o legitimado, ele é simplesmente o beneficiado com a concessão da ordem, ok? Agora, veja, com relação ao HC vinculado ao animal, não é cabível, e a pessoa jurídica também não. Veja, primeiro detalhe, quando nós falamos de pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica pratica crime? Vocês vão ver depois lá, da Lei dos Crimes Ambientais, que pratica. Pessoa jurídica pratica crime. Agora, pessoa jurídica pode ser presa? Não. Pessoa jurídica é um ente. Veja, nós estamos lidando com liberdade de locomoção. Portanto, não cabe com relação à pessoa jurídica, porque, embora ela possa praticar crimes, a sanção que a ela será cominada em razão da prática desse crime, em nenhum momento vai segregar a liberdade de locomoção dela, ok? Veja, nós podemos, né, e fica fácil de entender dessa forma, nós podemos vincular essa questão do HC não poder ser cabível para beneficiar pessoa jurídica quando nós pensamos nos crimes ambientais que ela pratica. Porque essa é a única natureza de crimes que pode praticar. Então, ainda assim, mediante a condenação por esses crimes, nunca, jamais, uma pessoa jurídica vai ter uma pena, né, restritiva de liberdade, ok? Nem reclusão, nem detenção, porque, afinal de contas, ela não é dotada, tá? Ela não é dotada dessa liberdade. Então, muita atenção para esse detalhe, tá? A gente viu que pessoa jurídica pode impetrar, mas ela não pode ser paciente. Pessoa jurídica pode impetrar HC. Vimos isso, mas ela não pode ser a beneficiada. Ela não pode ser o
paciente, ok? Agora veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá